Shalom, Emelec, Adi, Baruch, Hashem, Abiarro. Abraça do Eterno, fique com todos em nome de Yahushua. Galera, em nome de Yahushua Hamashia, que todos sejam abençoados, que todos sejam prósperos, que todos estejam em paz no meio a essa tribulação que estamos passando nos últimos dias. Que venhamos entrar em uma guerra não de violência, mas uma guerra contra o mal que nos ataca e nos enfrenta através da oração e da confiança no soberano e todo-poderoso Yahu, o reino, o nosso Criador. Que assim seja. Eu vou ler uma mensagem aqui, meditar aqui, uma mensagem que eu estava meditando com alguns arrenos e algumas coisas que a gente lê e não entende da forma que estamos lendo e pensamos que é da forma que nós achamos. A mensagem está em Bamidbar, que é o livro de Números, na interpolação, no capítulo 32, no versículo 23, que aí eu vou começar do 22 para poder... Vou começar do 21, para poder não ficar isolado o versículo. Mas o foco é o versículo 23. Que diz assim: Então Moisés disse: Se isto fizerdes assim, e se vos armardes para a guerra perante o Eterno, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Eterno, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Eterno, então voltareis e sereis desobrigados perante o Eterno, e perante Ashuru, e a terra vos será por possessão perante o Eterno. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Eterno, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Assim seja. Então, vamos à meditação. Esse versículo 23, que diz assim, ó: Porém, se não fizerdes assim, pecaste contra Yahu, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Os cristãos, no cristianismo, eles pregam sempre esse versículo, sendo que algumas bíblias dizem que o vosso pecado vos há de vos atingir, outras bíblias dizem que sabei que o vosso pecado vos há de destruir. Então, cada bíblia ela tem um contexto informando a consequência do pecado do ser humano. E aí os cristãos pregam como? Que toda vez que um ser humano ele cometeu um pecado diante do Eterno, ele será atingido por aquele pecado. Algumas igrejas de mistério, chamada Igreja do Rebuliço, diz que vai pagar o preço, eles usam o termo, o linguajar, vai pagar o preço, querendo dizer que porque pecou, vai ter uma consequência por causa daquele pecado. Mas eu meditando com alguns arrimos, eu entendi que o pecado, para ele achar o pecador, entendendo? Ele tem que afetar o pecador, ou seja, o homem que cometeu um pecado diante do Eterno, o pecado só vai atingir ele, vamos botar assim, como em algumas bíblias, que nessa bíblia aqui diz vos há de achar, mas algumas bíblias dizem o vosso pecado vos atingir. O pecado só vai atingir o homem que praticou, entendendo? Se aquele pecado trouxer consequência para o ser humano, entendendo? Porque algumas pessoas acham assim, que toda vez que o ser humano cometer um pecado, ele vai sofrer alguma consequência lá na frente. Eu já não concordo com isso, eu acho que isso aí já é arte de Satanás. Tá entendendo? Eu acho que isso é uma arte de Satanás. Se você não concorda comigo, você tem todo o direito, porque, como eu sempre digo, eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para aprender, junto com os arrim, junto com os irmãos, entendendo? E junto com os Haverrim, que são com os meus amigos. Então, se alguém acha que não concorda comigo, deixa aí nos comentários aí. E, em nome de Yahushua, eu tenho certeza que eu vou aprender com você.
Da mesma forma que você aprende comigo. Mas eu acho, na minha opinião, é a minha opinião, que a pessoa só é afetada pelo pecado quando aquele pecado traz uma consequência para a pessoa. Um exemplo, digamos que eu passo em uma casa e aí aquela casa está fechada. Eu tô vendo que aquela casa tem um pé carregado de fruta. Eu tô vendo que não tem ninguém naquela casa. Eu pulo o muro, passo pela cerca da casa e roubo algumas frutas daquela casa. E depois pulo o portão, o muro ou a cerca e vou embora. Entendeu? Eu cometi o pecado diante do Eterno. E aquele pecado eu vou pagar diante do Eterno. Entendendo? Tem uma mensagem na Brihadachá que diz que alguns pecados serão manifestos precedentes do juízo, outros serão manifestos depois. Então, eu creio que tem pessoas que cometem pecado, que esse pecado não vai atingir ele, porque vai se manifestar depois do juízo. Então, eu acho que se eu pulei, peguei uma fruta, peguei aquela fruta e roubei naquela casa, aquele pecado só vai me afetar, só vai me atingir, só vai me achar se houver um animal ali que venha me morder ou me escarrerar, tipo um cachorro, uma coisa. Se alguém viu eu falar ao dono, e o dono for um policial ou for uma pessoa de autoridade, de renome, e depois mandar me autuar pelo fato de eu ter roubado a fruta, ou coisa parecida. Mas pelo simples fato de eu ter roubado aquela fruta naquela casa, não significa que se lá na frente um carro me atropelar, ou eu for trabalhar e aí for demitido da empresa, ou volte para casa que você está suspenso, você vai tomar uma suspensão disciplinar porque aconteceu uma situação que você fez e aí você é digno de suspensão disciplinar. Então, eu acho que isso, eu não vou dizer assim, é porque eu roubei a fruta naquela casa. Não, pô. Entendeu? Então, eu acho assim, a galera já criou um sistema que toda vez que você cometer um pecado, você vai lá na frente, você vai se ferrar lá na frente. E aí, porque você cometeu aquele pecado. Então, eu acho que o pecado só afeta o homem, ele só atinge o homem, quando aquele pecado ele traz consequência ao homem. Eu trabalhei com um colega que ele, sendo casado, ele se envolveu com uma senhora, uma cidadã, como diz aí fora, uma criatura, em um bairro que ele rodou, entendendo? Ou seja, ele traiu a sua esposa, porque ele não disse à esposa dele que ele ia se envolver com outra mulher. Então, ele traiu a esposa dele. E aí, como foi que esse pecado atingiu ele? A amante dele engravidou. E aí ele ficou com a cabeça 1000 por hora, sem saber o que fazer. Ele dava viagem comigo, quando voltava, ficava com a cabeça 1000, sem saber como é que ele vai fazer se a esposa dele descobrir, se a mulher chantagear ele e aquela coisa toda. Então é assim que o pecado atinge o homem. Entendendo? No meio dos meus familiares também, tinha um amigo que ele... Um amigo de um dos nossos familiares que ele fez uma vasectomia sem avisar a esposa, que é aquele ato de uma cirurgia para poder evitar engravidar e gerar filhos numa mulher. Ele fez a vasectomia e não avisou a mulher. A mulher, por sua vez, apareceu grávida. Então, como é que o pecado atingiu ela? Ela traiu ele sem saber que ele tinha feito vasectomia, e quando ela engravidou, ela disse que o filho era dele. Então ele provou que tinha feito vasectomia através de documento, e aí veio à tona que ela tinha traído ele. Aí eles se separaram e foi aquela tribulação, que ela passou uma tribulação naquelas grandes, porque além dela engravidar, criar um filho sozinha, o macho que engravidou ela não assumiu, entendendo? Ela ficou sem esposo e ficou a vez na rua. Então, eu acho que o pecado ele só atinge o ser humano quando ele comete aquele pecado e aquele pecado traz consequência para ele. Quando ele comete um pecado aqui, lá na frente acontece uma situação com ele, para mim isso não é o pecado que achou ele. Eu acho que não. Eu acho que aí já é outra consequência que ele já teve por outra situação. Quer dizer, aí é um exemplo. Até se um exemplo, eu pego o meu carro, digo para minha esposa que vou ao mercado, chego lá, vou me envolver com outra mulher. E aí quando eu saio, bato o carro. Eu não acho que aquilo ali foi fruto do meu pecado, não. Porque eu podia bater o carro até indo pro próprio mercado mesmo, não podia bater o carro indo trabalhar. Entendendo? Então é coisas que o inimigo arma para poder jogar na mente do ser humano que todo pecado que ele cometer
ele vai ser afetado. Mas eu creio que o pecado do homem, ele só atinge o homem, ele só acha o homem, ele só destrói o homem quando ele traz consequência para o homem. Se você cometer um pecado aqui, tá entendendo? E lá na frente acontecer outra situação, já é outras situações que aconteceu. Não é porque você cometeu aquele pecado. Porque tem pessoas aí que cometem tanto pecado aí e nada ainda afetou ele através daquele pecado. Ele já passou até perrengue por outras coisas. Mas aquele pecado ainda continua manifesto na vida dele. Ou melhor, oculto na vida dele. Manifesto por ele e oculto para a sociedade. Entendendo? E ele não se ferrou por causa daquele pecado. Então, eu acho que o pecado, para achar o ser humano, ele tem que trazer consequência para o ser humano. Os irmãos me entenderam? Então, aquilo que eu não falei, que Yahweh vem falar aos vossos corações através de Yahushua HaMashiach. E se vocês não concordam comigo ou concordam, deixem vossos comentários, dê o seu joinha, se inscreva no canal Sentido Eterno, entendendo? Compartilhem, entendendo? E me ajudem também, porque nós estamos aqui aprendendo um com o outro, e essa é a minha opinião. E se você tiver uma opinião diferente, coloque aí nos comentários aí, pode fazer sua crítica, sua autocrítica, pode repreender, pode chamar a atenção, pode dar um puxão de orelha no Paulinho Gato Preto, vai Paulinho Gato Preto aprender junto com vocês. Que assim seja, a brecha do Eterno fique com todos.